Boa noite, Kaira. Tô vendo aqui o chat. Boa noite, Henrique. E me conta, Rosângela, hoje seu sonho é empreender ou você quer se capacitar para se tornar uma liderança, né? Seja uma rede de operações, CEO? Qual é o seu sonho aí? Conta pra gente. Boa noite, Mariana. Quem está entrando aí? Você é empreendedora? Que bacana, Mari. Conta aí pra gente, tu está empreendendo em qual nicho? Aí, o Humberto ligou a câmera, gente. Eu gosto de gente assim, entendeu? Que não me deixe sozinho. Mari também ligou. Gosto assim. Então, eu sou gestora de projetos e trabalho com bolos caseiros. Nossa, que legal! E, gente, eu sou suspeita, porque meu iFood é só bolo. Dominguinho à noite, assim, nada melhor do que um bolinho. Seria a sua cliente se você fosse de BH. Eu estou perto de BH, São José da Lapa, Uai, mas você entrega aqui? metropolitana. Nossa, do ladinho, então. É, ué. Mas, pertinho, uai. Depois você me manda o link da sua loja lá do. Você tem no iFood? Não, não. Estou começando agora. Ah, entendi. Então, essa aula aqui hoje vai ser muito boa para tu, viu? Vamos aprender várias coisas Sim, aqui para estruturar a operação. com certeza. E aí, Rosângela falou que quer continuar na liderança de equipes de projetos e processos. E, Rosângela, então essa aula aqui, mais do que para todo mundo, é também para você, viu? Essa área é muito boa, né, gente? Eu sou suspeita para falar. Estou há mais de 10 anos nessa área de processos e operações e eu sou apaixonada. Gente, eu vou esperar mais 3 minutinhos ali para o pessoal entrar, tá? Mas eu gosto sempre de ser muito pontual com uma pessoa de processo, então no cronograma estava já previsto que 7h50 começaríamos, 7h50 vamos começar, em respeito a todo mundo que já entrou, tá? Mas me contem aí, galera que está entrando agora, quero saber, falem se vocês empreendem, estão em busca hoje de crescer no cargo, contem aí um pouquinho qual foi a motivação de vocês de estarem aqui comigo numa segunda-feira, 7h45 da noite. O Berto falou que ele empreende, tem uma indústria de açaí natural e hoje a operação me sufoca. Gente, açaí, ai, se tem uma coisa que eu sinto falta quando eu tô fora do Brasil, é açaí, viu? Ô, coisa boa. Você é de onde, Humberto? Oi, Laura, tudo bom? Sou daqui de Recife. Em breve a gente vai estar chegando aí por perto também. Ah, enfim, eu já falei contigo no Threads, acho que a gente já se comunicou e eu vejo que a operação, ela realmente, ela é o gargalo que precisa, não gargalo na verdade, né? Mas a partir disso, a partir da operação estruturada, com processos, tudo, todo o resto se desenvolve. Para você ter ideia, eu atuo na empresa, enfim, sou fundador e tal, e há 3 anos que eu faço tudo só. Então, eu consigo, a operação em si, por si só, ela consegue se desenvolver. Então, só que isso a partir do momento que a gente começou, né, e estruturou. Para você ter ideia, e enfim, não sei como é que está no tempo aí também, né? Se vou estar falando aqui, mas se tiver apertado também para dar início ao conteúdo, tu me fala. Mas o açaí natural, ele é muito restrito. Por exemplo, a em BH, se tiver, tem poucas lojas que vendem o açaí natural. E essas lojas, elas trazem o consumidor para dentro das suas próprias unidades. Uma academia, por exemplo, onde tem um público que tem um apetite por um açaí de verdade, ele naturalmente fica refém, a empresa, o lojista da academia fica refém de um produto industrializado, porque é o que tem no mercado. Então, o cliente ele passa na frente da academia,
quer tomar um açaí de verdade, mas ele vai se dirige para uma outra unidade, para uma outra loja que oferece um produto de qualidade. Então, o que a gente está fazendo, a gente está justamente resolvendo esse gargalo e dando acesso para que outras empresas possam comercializar um produto natural. Então, eu fabrico, tenho aqui, enfim, a operação em canais de venda, tenho um clube de assinatura aqui em Recife, tenho outras empresas, escolas, por exemplo, eu sou a única alternativa natural aqui em Pernambuco que fornece para a escola, por exemplo. Que bacana! Então, mas, bom, bora lá, pessoal. Humberto, eu peço mil perdões por estar não é isso mesmo. mas a gente começar, porque senão eu vou terminar tarde. A última masterclass que eu dei, o conteúdo foi tão denso que a gente foi embora meia-noite. Mas eu prometo que eu vou tentar ser mais breve hoje, tá? Mas bora lá, então. Humberto, cara, que legal. Eu quero muito que você traga isso aqui para BH, porque realmente os açaís daqui, eles são bem assim. Sabe aquele açaí que tem gosto de gelo? Açaí congelado? Sim. Gelo com extrato de açaí? É o açaí daqui de Minas. Acredito. Vamos resolver isso. Bora lá. Mas, gente, então, muito prazer. Boa noite a todo mundo que está aqui. Hoje a gente vai abordar quais são os 5 pilares para a gente conseguir mapear, diagnosticar e estruturar qualquer operação. Com Laura Mattioli, prazer para quem ainda não me conhece. Acredito que quase todo mundo aqui deve ter vindo ou do Threads, ou do grupo de WhatsApp, ou do meu Instagram, né? Ou tem alguém que veio por alguma outra fonte misteriosa que eu não estou sabendo. Se for, vocês podem mandar no chat também, tá, galera? Mas, bom, gente, antes da gente começar, para quem me... o grupo da PUC. Ai, gente, eu adoro quando a gente já formou comigo. Mas, gente, antes da gente começar, para quem me acompanha há mais tempo no Instagram, sabe que eu estou bem num hiperfoco de neurociência, né? E uma das coisas mais importantes quando a gente vai entrar num momento de estudo é a gente conseguir tranquilizar a nossa mente e abaixar a onda cerebral. E tem vários estudos que mostram que o simples ato de você parar e respirar de forma consciente durante 3 vezes aumenta a nossa capacidade de sinapse cerebral. Então, eu queria convidar todo mundo aqui para fazer o exercício mais fácil dessa aula. Respirar. Como é que vai funcionar? Vão ser 3 respirações. A gente vai inspirar pelo nariz, vai tentar contar até 8, segurar até 8 e soltar até 8. Eu sei que até 8 é difícil, mas vamos fazer um esforço, porque tem um motivo por trás de ser 888, tá? Mas se você não conseguir até 8, faz até quanto você conseguir. Então, vamos lá. Ajeita a coluna e a gente vai começar com a primeira inspiração. Puxa por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segura por 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E solta bem devagar, contando até 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora a gente vai repetir o ciclo. Eu quero que você sinta o ar entrando no pulmão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segura esse ar por 8. Sente o ar no seu pulmão. Algumas pessoas podem sentir, às vezes, algum formigamento, é normal. 5, 6, 7, 8. E solta bem devagar. Sente sua caixa torácica esvaziando. E essa última rodada eu vou deixar cada um agora fazendo seu fluxo. Pode parecer ser besta, gente, mas esse simples ato de respirar faz com que a gente consiga absorver melhor as informações, principalmente nesse período da noite. E ele ativa o nosso sistema nervoso parasimpático. E é essa parte aqui do nosso córtex pré-frontal. Então, quando vocês sempre estiverem, às vezes, muito agitados, ou então, às vezes, sem foco, faz essa respiração 3, 8, 8, 8, vocês vão ver como é que a gente consegue ficar centrado aqui no momento. E antes da gente começar, eu queria fazer um combinado de sucesso com vocês. Primeiro, como todas as minhas masterclass, para quem já está aqui, já é meu aluno, ou então já teve contato com o método antes, sabe que a coisa é muito mão na massa. Então, já tenta fazer
já acompanha essa aula pensando na sua operação. Seja quem é empresário aqui, tenha já uma empresa, seja quem trabalha em qualquer setor, do RH ou de marketing, já vai pensando como é que você pode aplicar isso na prática. Segunda coisa, isso daqui é maravilhoso e é lindo, mas tenta se desconectar, coloca no silencioso ali, para você poder ficar de fato imerso, porque eu sei que uma notificação, às vezes, pode tirar a gente do foco. Então, se desconecta, aproveita. Eu prometo que eu vou fazer meu máximo para fazer essa aula ser o mais divertida. Quem me conhece sabe que eu sou a rainha das piadas ruins. Então, viva esse momento que ele foi construído com muito carinho. E gostou do conteúdo? Compartilha, tira uma foto, me marca lá no Instagram para a gente cada vez mais conseguir crescer essa comunidade de processos. Hoje não tem ninguém no marketing falando sobre processos, operações, que é uma área tão importante dentro de uma empresa. E eu aceitei o desafio pessoal de levar esse compromisso e esse conhecimento, né, para o mundo, para todo o Brasil, para que a gente consiga cada vez mais criar operações eficientes, que escalem, e que é aquilo, né, gente? Trabalhar muito não é sinal de eficiência. Eficiência é você fazer o que você faz hoje na metade do tempo, para que a outra metade você possa estar viajando e curtindo. Que é a minha maior premissa aqui dentro da ópera, né? Que é o famoso estruturar operações que te gerem Pix na praia. Então, gostou de alguma frase, gostou de alguma coisa, já sabe, tira uma foto e me marca lá no Instagram para saber que você está acompanhando aqui junto com a gente. Mas, bom, antes de começar esse conteúdo, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Prazer, me chamo Laura Mattioli, sou formada em Engenharia de Produção e Administração de Empresas. Sou a fundadora da Ópera, que hoje é a única empresa que tem um foco em estruturação de operações para empresas do digital. Mas antes de falar de carreira, dos meus cases, de quem eu sou, deixa eu contar um cadinho sobre quem é a Laura por trás, né, do CNPJ. Sou mineira, já fui atleta de ponta de natação, então esse sobrenome aí, Mattioli, já carrega aí alguns campeões olímpicos aí, então já sou desde pequenininha naquele ambiente de performance louco, né? Sou apaixonada por filosofia, gente. Você me chamou aqui para bater um papo de filosofia, eu fico com você até meia-noite, que eu sou daquelas que adora discutir sobre a vida. Sou apaixonada por neurociência e entender como é que a nossa cabeça funciona. E eu tenho um caso sério com problemas que todo mundo acha impossível de resolver. E foi por isso que eu comecei a empreender com 12 anos de idade, né, gente? Muita gente sofre bullying de aparência. Eu sofri bullying porque com 12 anos eu estava vendendo airfryer para meus coleguinhas. Com 12 anos eu abri uma franquia da Polishop e eu não sabia muito bem o que fazer, não, mas estava ali vendendo e no final deu certo, porque com 18 anos já estava ali com uma das maiores redes, a gente já estava girando ali mais de 5 milhões por mês, indo naquele famoso na cara e na coragem. Vi um problema que era o quê? Odiava ser dependente do meu pai, odiava ver ele pagando todas as minhas contas, porque ele falava, quando você morar embaixo do meu teto, ia pagar as suas contas, você vai fazer o que eu mando. Com 12 anos entendi que isso já não era para mim, resolvi dar um jeito, resolvi resolver o problema complexo. E aí a vida foi acontecendo, me formei em administração, meu segundo grande case foi na ArcelorMittal, que eu entrei como estagiária. Em menos de 4 meses, já tinha sido alocada para redesenhar o maior sistema de controle logístico da parte de logística embalde, né, que é de fretamento de caminhão. Isso com 4 meses de estágio, então já estava em contato com a diretoria nacional da ArcelorMittal. E aquilo foi um ponto-chave muito grande, porque o que me colocou, né, de sair de uma estagiária do setor que tinha várias pessoas para já estar em contato com a diretoria, coisa que os pares, né, que às vezes eram analistas, etc., não tinham acesso, foi processos. O que me diferenciou foi essa capacidade que eu vou ensinar hoje para vocês de estruturação de processos. E vocês vão perceber que essa capacidade fez com que eu tivesse esses saltos na carreira, não só na Arcelor, mas em todos os outros. Que foi o que, por exemplo, aconteceu na B4 Company, que eu entrei lá na época como trainee, porque eu queria aprender marketing digital, em menos de 2 meses já era responsável por estruturar todos os processos da maior unidade deles na época, e trouxe um resultado muito legal, né, que só apenas redesenhando o processo, vocês vão ver aí mais para frente, a gente conseguiu aumentar em mais de 200% o faturamento deles. E aí, depois dessa unidade, a gente chegou a reestruturar outras, foi quando eu abri a minha primeira empresa de consultoria, né, e aí nisso a gente teve a chance de entrar na Transformando Faces, que foi outro case muito interessante, gente. Porque nessa época da V4, eu estava na faculdade, estava no 3º período, já estava ali estruturando um processo de mais de 100 pessoas, na liderança ali de várias pessoas. Na Transformando Faces não foi diferente. Estava no 5º período da faculdade,
quando eles contrataram a minha antiga empresa de consultoria. E a gente gerou um resultado tão bacana para eles, gente, que eu fui chamada pela CEO do grupo para ser gerente de operações gerais. Para quem não conhece hoje, a Transformando Face é a maior clínica de estética do Brasil. Eles que inventaram a ROF, né? Quem está por trás ali é o Igor Alves. Ficaram grandes amigos meus depois desse projeto. E qual foi o principal ponto, gente? Eu saí de estagiária para gerente geral de processos com 22 anos por conta de quê? Qual foi a minha habilidade que deu isso, gente? O que eu vou ensinar para vocês hoje. Então, tudo que eu vou ensinar para vocês hoje não é um conteúdo de faculdade, porque, infelizmente, a engenharia de produção não me ensinou isso. Foi um conteúdo que eu misturei com experiências de vida, com a faculdade, com tudo. E que eu validei na prática nos mais diversos nichos. Como, por exemplo, vocês podem ver, também já fui head de operações de uma holding que tinha mais de 7 empresas. E ali a gente tinha empresa bancária, empresa do agro, incorporadora, startup, a área de tecnologia. E eu geri uma equipe com mais de 50 pessoas diretas. Fui sócia e diretora da Fábrica Criativa, que hoje é uma das maiores incubadoras culturais aí do Brasil. E, por fim, resolvi fundar a Ópera, que é a minha paixão. Por quê? Eu fiquei um tempo fora desse mercado de consultoria, mas eu não sei qual é a religião de vocês, né? Mas eu sou cristã. E Deus, uma vez, deixou muito claro para mim que meu propósito se encontra em Mateus 25, 14, 30, que é a parábola dos talentos. Desde pequenininho eu tenho uma visão sistêmica muito boa e eu entendi que Deus falou muito forte no meu coração que uma das minhas missões era poder compartilhar meus dons e talentos com os outros, para que outras pessoas pudessem alcançar os mesmos resultados que eu. E aí foi daí que surgiu a Ópera, né? Uma forma de eu materializar esse dom para que outras pessoas tivessem acesso a esses talentos também. E o que vocês vão sair recebendo daqui hoje? Primeiro ponto, vocês vão entender o que é esse tal de visão sistêmica que me fez conseguir, que uma menina conseguiu ocupar tanto cargo de liderança assim. Vocês vão conseguir sair daqui com um passo a passo de como é que vocês vão estruturar a operação de vocês. E para quem ficar até o final, vai ter um bônus exclusivo, gente, mas é um bônus exclusivo mesmo, de alto valor, que eu vou dar para cada um de vocês. Se a gente começar um conteúdo, gente, quando eu comecei a montar essa masterclass, né, lá no início do ano, eu rodei sucessivas pesquisas e eu levantei uns dados muito interessantes. Com mais de 400 profissionais, e além de uma pesquisa de mercado externa, eu percebi que 87% das pessoas, né, segundo pesquisas, não sabem identificar onde é que está o real gargalo da operação. 79% criam processos que a maioria da equipe não segue. Isso era uma dor que eu vi em todo lugar, tá, gente? Eu lembro na época que eu entrei na Transformando Faces, eles tinham manuais desse tamanho de processos. Era aquele manual de indústria, não sei para quem não te conhece, mas que tem uns patinhos na frente, né? Porque todo manual da velha guarda tem uns patinhos na frente assim voando. Era aqueles manuais desse tamanho que eles gastaram milhares de reais, mas ninguém seguia. 74% das pessoas gerenciam no feeling, não tem nenhum indicador, vai no eu acho. 68% sentem que tudo depende delas. Estava até falando agora com o Humberto, né, que está falando, eu faço tudo aqui, só a operação, eu faço tudo. Você não está sozinho, tá? 68% das pessoas que responderam às pesquisas relataram a mesma dor. 63% falam que querem alcançar um cargo de liderança, mas têm dificuldade porque não sabem esse próximo passo. E 58% delegam. Mas sabe aquele, eu delego, mas não te largo, que é o quê? Eu delego, mas fico ali do lado que fico com medo da pessoa fazer cagada? Então, não está delegando direito? E esses números, gente, eles não são exceções. Eles são padrão. E essa pesquisa só comprovou toda a experiência que eu tive ao longo aí desses 10 anos como gestão. Mas vocês fiquem tranquilos que tem solução, tá? E vocês vão conhecer ela hoje. O que é um negócio dependente? Como é que você pode saber que uma operação está caótica e você tem que aplicar o que eu vou te ensinar hoje? Primeiro, causa e improviso. Tudo é urgente, você não tem tempo para fazer nada, você parece um bombeiro. Você foi contratado para ser uma coisa, você quis virar empresário, mas no fundo você virou bombeiro. Você percebe que na empresa o dono ou o gestor ele é centralizador. Tudo tem que passar por eles. Não tem métrica. O crescimento é frágil e o dono está no operacional 24%. Respirou, acordou, está trabalhando. E o que é uma empresa autogerenciável, né? Que é o resultado final após o método que eu vou ensinar. É uma empresa que tem clareza e previsibilidade. Ele tem um time empoderado que dá conta de resolver problemas sozinhos.
indicadores monitorados, uma escala sustentável e um dono estratégico. A boa notícia, gente, é que eu já validei trocentas vezes e é muito possível, com o método que eu vou ensinar hoje, fazer a transição de um para o outro. Bora lá então, gente, aprender que método que é esse? Vocês podem conversando comigo no chat, que agora eu estou chique com duas telas, então eu vejo vocês e vejo a tela. Então, se vocês tiverem dúvida também, podem perguntando aqui, porque é para ser bem dinâmico mesmo. Mas então, gente, o que torna uma operação organizada? Primeiro, propósito claro, gente. Se você não entende para onde é que você quer ir e qual que é o direcionamento da empresa, nada do que eu vou ensinar para frente aqui vai dar certo. Segundo, previsibilidade. A gente precisa de trabalhar ali com resultados consistentes e criar um planejamento confiável. A gente precisa de ter processos documentados, pessoas empoderadas, vocês vão ver que eu vou falar muito desse pilar de pessoas hoje, e a performance medida. Você, então, precisa de ter esses 5 pilares muito bem alinhados para que você consiga organizar uma operação. Mas antes da gente entrar e falar de método e falar de qualquer outra coisa, eu vou explicar para vocês o que é um CEO. Porque muitas vezes as pessoas perguntam e falam, mas que acha que é CEO? Todo mundo conhece CEO, né? Que é muito lindo. CEO hoje é a palavra que o pessoal fala com a boca cheia. Mas o CEO é aquele que sonha, é aquele que monta o planejamento estratégico. O CEO é aquele que organiza, também conhecido como Chief Operating Officer, ou diretor de operações. Ele é o responsável por toda a parte da empresa que está relacionada desde o momento que o cliente compra até o momento que aquele produto é entregue. Então, toda a parte da operação da empresa fica debaixo do CEO. Ele é o arquiteto da operação, gente. Ele é a cabeça. Ele é quem pega o sonho do CEO e consegue materializar isso numa execução. E o que é uma operação, para quem ainda não conhece? Operação é a junção de pessoas, processos, performance, indicadores e rituais. Ou seja, é todo o processo que você constrói para garantir que haja uma entrega. E então, qual que é a habilidade de ouro? Que eu tanto falo para todos vocês, e que isso aqui, gente, não é só de um CEO, tá? Eu tenho uma grande amiga que tem uma empresa de recrutamento e seleção, e ela fala que hoje é uma das habilidades mais difíceis de encontrar, que é a bendita da visão sistêmica. Uma empresa, gente, ela funciona como um corpo humano. Que a gente tem coração, fígado, baço. E às vezes a gente está com uma dor de cabeça muito grande. E a gente acha que essa dor de cabeça ela é ocasionada só pela nossa cabeça. Mas talvez ela possa ter começado lá no nosso estômago, porque é uma coisa que não fez bem. E dentro de uma empresa, é a mesma coisa. Se a gente não aprende a olhar para a empresa como um órgão vivo, como um corpo todo, a gente não consegue solucionar os problemas. Então, o CEO, ele não pode só olhar para a operação como um todo, como é que eu posso falar? Ele não pode olhar só para a operação em si. Ele precisa saber um pouquinho de marketing, comercial, RH. Por quê? Vou dar um exemplo assim, ó, prático agora. Você tem uma meta de manter ali um nível de satisfação dos seus clientes. Só que você está vendo que essa meta está caindo, abaixando. E você não está entendendo por quê? Porque seus processos estão documentados, etc. Se você só olha para a operação, você nunca vai achar a causa raiz. Porque a causa raiz pode estar em A, lá no comercial, que os queridos estão vendendo pato que voa. Aí você olha assim e fala, gente, mas pato ele dá um pipico, mas ele não voa. E aí, o PO do cliente que está todo desalinhado cai na mão de quem? Da operação. Então, o CEO ele tem que ter essa capacidade de entender um pouquinho de comercial para ele ir lá e corrigir. O problema pode estar no RH, que o RH está contratando pessoas desalinhadas para a sua operação ou não está conseguindo trazer candidatos no ritmo que a sua empresa está crescendo. Então, você tem que entender um pouquinho do RH para você conseguir arquitetar tudo isso. A mesma coisa funciona para o marketing, para a parte contábil, a parte jurídica, principalmente. Porque, às vezes, a equipe jurídica pode deixar passar alguma coisa ou outra de algum contrato que você precisa de saber. Porque senão pode terminar prejudicando a sua operação no dia a dia. Então, entenda uma coisa. Quanto mais vocês entenderem que, tanto quanto empresários, quanto como líderes, vocês precisam de entender, pelo menos, como é que funciona a lógica de cada setor, mais fácil vai ficar para vocês gerirem. Porque vocês vão conseguir entender que, às vezes, um problema, ele não está iniciando no seu setor, ele pode estar iniciando em outro setor e que o reflexo daquele problema, né, que os sintomas estão sendo no seu setor, mas que a causa raiz dele está começando em outros.
Então, se você quer realmente almejar um cargo de liderança, e, gente, foi o que eu fiz, de verdade, para conseguir conquistar todos esses cargos, foi entender um pouquinho de cada área. Porque, por exemplo, na Arcelor, eles não me entregaram aquele projeto assim, ó, do nada. Eles me entregaram porque eu já tinha mapeado todos os setores ali, e eu já tinha visto que na conexão com outro setor do que eu estava, eles estavam tendo um probleminha no sistema e que a comunicação com os devs estava péssima. O que eu fiz? Sem ninguém pedir, eu entrei, mapeei, fiz um relatório e dei uma sugestão de melhoria. No dia seguinte, já estava alocado em um dos maiores projetos de carga, e eu lembro até hoje, da gerente da minha área, vindo falar com o diretor-geral lá sobre o projeto que eu tinha feito, etc. Eu tinha experiência? Não, eu era estagiária. Mas mesmo assim, eu fui alocada para um dos maiores projetos do setor, como cabeça desse. Então, muitas das vezes, não é questão de você ter experiência de tempo de casa, mas é questão de visão sistêmica. É questão de quando você entrar numa sala de reunião, você ser capaz de analisar muito mais que a sua área. Você analisar o todo. E isso, gente, é uma coisa que é treinável, tá? E vocês vão ver isso aí hoje. O que é o CEO as a Service, né, gente? Hoje, tem uma demanda muito crescente para esse cargo de diretor de operações, gente. Tá um mercado que, assim, ainda mais na era da IA, muita gente está falando sobre IA, mas pouca gente está falando sobre estrutura, sobre os processos que você precisa desenhar para aplicar IA. E o CEO as a Service é um serviço em que você entra, principalmente dentro de pequenas e médias empresas, para que eles possam ter acesso a essa mente estratégica, para você entrar e desenhar toda essa estratégia, todo esse negócio para a empresa, sem precisar ter um CLT, porque hoje um cargo de CEO, gente, ele pode chegar até 40 mil reais, mas ele está aí na casa dos 15 até os 40 mil. Então, às vezes, é muito caro para uma pequena e média empresa ter isso. Então, você conseguir criar esse sistema de CEO as a Service possibilita com que eles tenham acesso a essa inteligência por um preço mais em conta. E, por sinal, gente, esse cargo de analista de processos, eu fiz várias pesquisas, né? E ele é um dos cargos que está com a maior tendência de crescimento agora na era da IA, porque, pelo menos até o momento que a gente está na tecnologia, a IA não consegue substituir, porque é ele que estrutura o comportamento da IA. Então, como é que a IA vai estruturar o próprio comportamento dela? Então, ele é um cargo ali que, quanto mais a IA ficar hypado, mais a gente vai precisar. E temos pouquíssimas pessoas treinadas para isso. Então, quem veio aqui hoje querendo que está no momento de transição de carreira, que está no momento de querer crescer nessa área de processos, fica muito de olho, porque profissionais dessa área vão ter muitas oportunidades daqui para frente. E agora vamos entrar no famoso método 5Ps, né, gente? Que é o famoso como que a gente vai executar tudo isso que eu estou falando até o momento. Vocês vão ver que todos os momentos aqui eu adoro fazer piadinhas com a ópera, tá, gente? Porque eu sou apaixonada por música clássica. Então, o tema da minha empresa aqui, ele é 100% música. Mas o método 5P, então, ele é a sinfonia da gestão inteligente. Imagina o seguinte, que o nosso CEO, ou você como dono, é o maestro dessa orquestra. E o maestro, ele é o melhor violinista? Não. Às vezes ele nem sabe tocar violino. Ele é o melhor que está ali tocando o piano? Às vezes ele nem sabe tocar piano. Mas ele sabe coordenar todas as pessoas da equipe numa perfeita sincronia. E é isso que eu quero capacitar vocês hoje, para vocês ocuparem essa posição de maestro. Essa posição de quem sabe arquitetar o processo como um todo. E os 5Ps é o método, é a partitura que o maestro usa para conseguir harmonizar cada etapa dessa operação, garantindo que todo mundo toque e que nenhum instrumento fique desafinado, porque cada P é uma nota essencial para a sinfonia empresarial. Então, o que é o nosso método 5P, né? A espinha dorsal. Hoje nós vamos falar de produto. Então, como é que você constrói um bom produto, gente? Porque antes de você falar de operação, você tem que ter muita clareza do que você vende. Porque não adianta nada você desenhar uma operação perfeita para um produto bosta. O que eu já empresa e vi produto que eu falei assim, para você compraria, perguntaria para o dono. Ele, não. Eu falei, então você está chamando os outros de trouxa, né? Porque se nem você que é dono compra, imagina os outros, então. Cada produto ruim, gente. E aí você pergunta, né? Como é que surge um produto ruim? Produto ruim surge da cabeça do dono que não faz pesquisa. Então, hoje vocês vão aprender ali a desenhar um bom produto e estruturar também os processos para que a equipe consiga executar. O segundo pilar são pessoas. Gente, uma empresa é composta de pessoas. Você precisa de ter um time engajado, um plano de crescimento, e você precisa entender
o organograma da sua empresa, para você entender que na hora que você escalar, quais são os principais cargos que você precisa de contratar. Se você hoje é gerente de uma área, você precisa entender qual que é o papel de cada um do seu time, como é que você repassa feedbacks, como é que você fala não, de uma forma que a pessoa continue motivada. Segundo pilar ali, processos, gente, que é o principal, né? O método core, que aí você vai aprender ali a mapear, redesenhar, processuar e como automatizar todos esses processos. Pilar de performance, definir indicadores claros, definir metas ali alcançáveis, né? Que é o que eu falei, muita gente aqui hoje gera sem metas, então vou ensinar hoje como é que vocês vão criar essas metas e para que você possa tomar decisões cada vez mais assertivas. E o último pilar, mais ou menos importante, que é a projeção. Que é o quê? Como é que você vai montar um planejamento ali de médio a longo prazo? Quais são os novos produtos que você vai desenvolver? Como é que você vai estar inovando dentro da sua empresa? E com esses 5 pilares ali, nós somamos o método que fez com que eu conseguisse obter todos esses resultados. Até aqui. Posso seguir? Tá com alguma dúvida? Vocês podem falando comigo, tá, gente? Mariana já deu um joinha. Mais joinhas? Então tá bom. Vou seguindo então. Bora lá. Aí. Só autorizar que tem mais uma pessoa pedindo para entrar. Então, o nosso primeiro pilar, o P1, produto, que é o core da empresa. Gente, o CEO normalmente não é a pessoa que vende, mas ele é o guardião da entrega. E para ele ser o guardião da entrega, né, qual que é a primeira etapa que a gente tem que olhar para dentro de uma operação? Produto. Então, o produto é tudo aquilo que a empresa prometeu para o cliente. Laura, eu desenhei a ficha técnica do produto e comercial, vendeu o pato que não voa. Ferrou, se você vendeu o pato que não voa, para o seu cliente, o pato que voa, perdão, é a entrega. Então, por isso que a gente tem que ter muito bem alinhado, porque tudo que você promete ao seu cliente termina virando a sua entrega. E depois você vai ter que desenvolver ali um pato que voa para conseguir cumprir. E aí, por isso que eu falo que é muito importante o CEO ele saber muito bem de comercial, para ele evitar possíveis crises ali. Mas então, dentro do nosso produto, a gente tem esse pilar muito bem claro e desenhado, vai garantir que toda a nossa operação funcione. E o que o COO, né, ele faz dentro do pilar de produto? Ele cria a ficha técnica de entrega, vou explicar isso já já. Ele mapeia a experiência do cliente, define o checklist de qualidade e garante consistência na escala. Quando um produto, gente, ele não tem nenhum processo, a qualidade ele vai depender do humor do dia, do humor da equipe. E aí isso é uma tristeza, porque o ser humano ele é um bicho que ele é imprevisível. Ele pode estar feliz, ele pode estar triste, ele pode estar querendo te matar, tudo isso com um sorriso. Você não sabe se ele está bem ou não. Então, você criar processos e você criar parâmetros de qualidade dentro do produto vai garantir que você consiga escalar com tranquilidade. Mas como é que você, então, vai criar esse plano de estruturação do seu produto? Primeira coisa, se você nunca fez, você vai fazer, que é o quê? Entender seu público. Você vai realizar uma pesquisa de mercado, que nem alguns de vocês já chegaram a receber. Você tem que buscar entender a fundo quem que é o seu público, entender quais são as dores dele, onde é que ele está, como é que ele gosta, como é que ele enxerga valor. Porque muitas das vezes a gente construi um ótimo produto, a gente sabe que vai resolver a dor do nosso cliente, mas ele não compra porque ele não enxergou clareza, ele não viu valor na nossa entrega. Deixa eu ver aqui a pergunta. Como definir dentro de um produto digital o que entregar gratuito e o que entregar pago? Eu gosto muito de analisar quais vão ser os custos de cada uma dessas entregas. Se você tem um custo muito elevado, então um custo significativo, não é uma coisa interessante de você entregar de forma gratuita. Eu sempre gosto de dar de forma gratuita coisas que não vão dedicar do meu tempo, nem vão crescer de custo de forma escalada. Então, vamos supor, você pode entregar de forma gratuita um e-book que você já tenha, né, ele pré-pronto. Você pode, de forma gratuita, uma comunidade. Dentro do seu app, você pode, essa ideia da comunidade é legal, você pode dar de forma gratuita uma videoaula ensinando sobre, vamos supor que você tem um app de finanças, tá? Para finanças pessoais. Você pode dar como bônus uma mini aula, um mini curso ali de como é que você pode controlar melhor as suas finanças. Coisas gratuitas têm que ser coisas que não demandem do seu tempo. Porque se demandar do seu tempo, imagina, cada entrada que vier, você ter, tipo assim, demandar horas e horas e horas e horas do seu tempo. Ou então que não tenha um custo. Tem que ter sempre essa balança, tá? Se você for dar alguma coisa gratuita que demande seu tempo, coloca num número limitado. Por exemplo, você vai dar
consultoria ali gratuita para os 5 primeiros que entrarem, mas em cima de um produto que tem um ticket médio ali de R$ 2.000. Então, vale a pena, porque você usou isso como ancoragem, tá? E pergunta para o seu público também o que ele vê valor. Normalmente, produtos gratuitos são iscas. Depois que a gente fez essa pesquisa, galera, não pulem a etapa da pesquisa. 2 pesquisas. A pesquisa de mercado interna, que é aquele formulário que você vai rodar com todo mundo, e a pesquisa de mercado externa, que é aquela que você vai fazer no famoso Google. Gente, o Claudio está maravilhoso. Coloca o seu público, coloca o seu e fala, Claudio, faça uma pesquisa de mercado para mim, traz a análise do SWOT, traz as coisas para mim. Que ele está trazendo assim, uma pesquisa de mercado, gente, badônica, juro por Deus. Eu fiz uma esses dias que eu fiquei de cara, me deu 50 páginas, só com fonte Harvard, MIT, enfim, muito bom. Se vocês quiserem, depois eu posso disponibilizar até esse agente aí também. Segundo ponto, desenhe as jornadas de entrega. Uma vez que você mapeou o seu cliente, entendeu quem que ele é, entendeu o seu público, você vai desenhar toda a jornada de entrega. Você vai desenhar, ele entrou na sua empresa, quais são os produtos que ele tem que receber, qual que é o passo a passo que ele vai, passar. Vamos supor, eu tenho uma agência de marketing. Como é que vai ser meu onboarding? O cliente vai chegar, eu vou criar um grupo de WhatsApp, eu vou mandar um PDF de meio que primeiros passos de balizamento, eu vou criar a pasta no Drive, enfim, você vai criar todo esse processo de entrega até o final. Depois que você desenhou isso, você vai detalhar tudo isso documentado. Você vai criar todos os parâmetros de qualidade, quais são as entregas, quais são os indicadores para saber se a entrega foi boa ou não. E, por fim, depois que você fez tudo isso, que você vai desenhando a esteira de produtos ou escada de valor, que é onde você vai entrar com a precificação, vai entender qual que vai ser o seu produto de entrada, seu produto de ticket médio, seu produto de high ticket. Depois que você já estruturou e entendeu o nível de entrega, o nível de qualidade de cada um desses produtos. Até para que você consiga desenhar essa escada de valor de uma forma mais assertiva. Gente, aqui é um exemplo aplicável de uma das fichas técnicas que eu utilizo aqui dentro da Opera, tá? Eu gosto muito do Notion, porque lá tem uma entrega, eu tenho uma IA aplicada, né, interna, então eu tenho uma centralzinha lá e eu venho preenchendo tudo isso daqui. Então, quando eu faço aquela pesquisa lá entre o passo 1 e 2, eu coloco que é o produto, proposta única de valor, o checklist do produto, cronograma de entrega, os meus diferenciais, estratégia de vendas, quais foram os dados das pesquisas que eu coletei, o objetivo da empresa com esse produto, expectativa de recebimento do cliente, entrega final tangível, como foi desenvolvido o produto, indicadores desse produto, público-alvo, o Instagram de possíveis clientes, dores do cliente, objeções desse leads, concorrentes, tom de voz do produto, a lista é longa. E o manual de entrega, tá? Então, você pode ver ali que é uma pesquisa muito profunda. Tudo isso para que eu consiga garantir que eu, como COO, estou entendendo o produto que eu estou vendendo. Vocês podem parecer que isso é besta, gente, mas vocês falam muito, vocês querem caiar a empresa inteira. Se vocês não documentam tudo, como é que a IA vai descobrir quem que é o seu público-alvo? Quem que é seu concorrente? Ela não tem bola mágica, ela não tem bola de cristal, nem a IA, nem a sua equipe. Então, documenta. Eu sei que é um saco, eu sei que é um porre. As minhas mentoradas tem hora que elas querem me matar. Eu não sei se a Ana já entrou aqui, a Ana foi uma das minhas mentoradas, ela me matava que eu fazia ela documentar a agência dela inteira, mas isso é muito importante, porque hoje ela só está conseguindo rodar IA, porque ela tem todos os POPs, tem tudo certinho. 2 meses atrás ela me matava, hoje ela me ama. Então, não pulem essa etapa do processo, de tirar as coisas da cachola de vocês e colocar no documento. Até aqui, pilar de produtos. Tranquilo, gente? Mandem Tranquilo. Tranquilo, Pedro. Tranquilo, Luiz, Daniel, Sena, Aline. Então, perfeito. Bora lá, então. Vocês vão me interrompendo aqui, tá? Vamos para o segundo pilar. Pessoas. Cultura viva, gente. Quem aqui já trabalhou naquele lugar que, assim, se acordava com vontade de morrer só de pensar que tinha que ir para o trabalho? Ou com aquele chefe que parecia o próprio capeta encarnado, que ele não queria nem o bem, nem para você, nem para a empresa, porque o cara, assim, não dava nem bom dia. A Maíra já levantou na mão assim, falando, merda. Acho que assim, né? Parafraseando Jesus, atira a primeira pedra que nunca passa por isso, né, gente? Então, assim, a cultura é muito importante. Nossa, Thiago, aí é pior de tudo. Aí nem se comenta. E a cultura, gente, é um pilar muito importante. Tanto se você quer ser CEO, quanto se você quiser coordenar uma operação, você tem que entender, gente, que pessoas, elas são diferentes. E que na faculdade eles ensinam muito uma matéria, que é pesquisa operacional.
que é como é que você vai estruturar o melhor processo na matemática. Mas a matemática, ela é falha, sabe por quê? A matemática, ela esquece uma variável, a variável do ser humano, que é o seguinte, se eu tacar uma pedra, né, para o alto, eu sei que a pedra vai descer. Se eu tacar ela para o lado, eu sei que ela vai para o lado. Se eu tacar ela para lá, né, ela vai para lá. Se eu tacar uma pedra no lago, eu sei que ou ela vai afundar, ou ela vai quicar, ou ela vai boiar, dependendo da densidade dela, ou eu vou errar a pedra. Não tem muita variável. Agora, o ser humano, se eu tacar um ser humano no lago, ele pode morrer, ele pode nadar, ele pode voltar e me matar, ele pode, enfim, N variáveis. A mesma coisa acontece dentro de uma empresa. Então, por mais que a gente sempre tente fazer o processo que vai funcionar da melhor forma possível, a gente tem que entender que a gente tem que criar uma capacidade de desenvolver processos que se adaptem com o perfil comportamental de cada pessoa que está na nossa equipe. Eu sei que você tem um pouquinho mais desse, eu não vou conseguir entrar muito nessa parte da neurociência hoje por conta do nosso tempo, mas é muito importante vocês entenderem isso. Processos, eles têm que ser moduláveis também a pessoas, porque não adianta eu querer pegar, construir um processo muito lindo, mas que na prática não converse com o público que vai executar esse processo. Vou dar um exemplo rápido aqui. Você tem uma indústria em que você contrata pessoas que não têm nem o ensino médio concluído. Tá lá, tem mais ou menos o ensino fundamental. Vai adiantar eu criar um top robusto, com termos em inglês, do que essa pessoa vai ter que fazer? Às vezes a pessoa não sabe nem ler. Mas se eu fizer um vídeo, um desenho animado, explicativo, a pessoa entende, não entende? Então, eu adaptei meu processo à realidade de quem executa. Esse é um dos principais pontos do pilar de pessoas. Porque quando a gente vai entrar em pessoas, vocês podem anotar ali, ó, o que você tem que fazer como CEO, ou se você quer estudar a sua operação. Desenhar seu organograma, desenhar a descrição dos cargos, e você vai, nessa descrição dos cargos, no organograma, você vai analisar qual que é o perfil de pessoas que seria o ideal para cada cargo e quem que você tem hoje. Para você entender se são pessoas que são, às vezes, mais criativas, são pessoas mais analíticas, vocês podem usar até o DISC aí para isso. E aí vocês vão entender qual que é a cultura viva. E aí agora eu vou dar o pulo do gato, tá, gente? Assim, a chave de milhões. Toda empresa tem meta, certo? Mas existem formas e formas de você passar uma meta para os seus liderados. Tem a forma... Peraí, deixa eu só adicionar aqui quem que pediu para entrar. Um minutinho. Existe a forma de eu passar a meta assim, ó. A meta da empresa é 30%. Vocês se virem, vão ter que trazer aí mais 30 clientes, porque eu sou dono e eu quero bater 100 mil de faturamento. Ou existe a forma mais humana, que é você chegar assim e falar, fulano de tal, qual que é teu sonho? Pô, meu sonho é comprar uma casa para minha mãe. Tá. Hoje você ganha X% de comissão. Vamos fazer um plano de quantos produtos você precisa de vender para que eu, quanto empresa, eu, quanto empresário, eu, quanto líder, consiga realizar o seu sonho? No final do dia, se ele bater essa meta, eu bati a meta da minha empresa. Mas vocês entendem que a forma de comunicação é completamente diferente? Porque você, quanto líder, você se coloca num lugar de ser realizador de sonhos. E na hora que essa pessoa não conseguir cumprir aquela meta, você vai virar assim e falar, pô, fulano. Ou então, se ela estiver, né, fazendo aquele famoso bracinho de dinossauro, ao invés de você chegar xingando essa pessoa até de capim-limão, você vai falar assim, pô, fulano, você me falou que você estava querendo muito conquistar a meta da sua casa, e me conta, você mudou, você não quer mais dar essa casa para sua mãe, você desmotivou? Você fala assim, não, tá doido, é meu sonho ainda. Pô, se é seu sonho, o que aconteceu nessa semana que você não conseguiu cumprir? Olha a diferença, gente. Eu me coloco como igual da outra pessoa. Eu me coloco como alguém que está preocupado com a execução do sonho dela. Pode parecer uma coisa besta, mas se seu líder tivesse essa preocupação, eu tenho certeza que você teria um comprometimento muito maior com a empresa. Me responde aqui no chat. Algum líder alguma vez já perguntou para tu qual é teu sonho? E se comprometeu junto com você a executar? Mas seria bem diferente se ele tivesse, não seria? Então, entendam que isso é um pilar muito importante, gente. Humanidade em cima dos processos, tá? Lembrem que são pessoas. E aí, aquilo também, se a pessoa não está dedicando nem para construir, correr atrás do sonho dela, mesmo com você montando um planejamento estratégico, como é que ela vai conseguir aquilo? Aí é aquilo, né, gente? A porta de casa, ela é serventia da casa também de vez em quando, tá? Porque também a gente não pode romantizar demais, a gente dá muito mamão. A pessoa não come, então tem que mandar ela embora também, às vezes. Mas depois de fazer todos esses pilares e adaptar a nossa linguagem.
Um outro pilar importante dentro de pessoas é formar lideranças. E aí que a gente vai entrar em rituais, em você dar feedback de forma constante para a sua equipe, você saber dizer não, tá, gente? Um bom líder tem que saber dizer não. Principalmente quando for de processo. Tem alguns processos que são obrigatórios a serem seguidos, até por medida de segurança. Então, você saber dizer não é uma coisa muito importante, mas saiba dizer não com jeito. Nunca fala não por não. Fale o não e o porquê não. Às vezes a gente está na correria e só fala não para o outro, e a outra pessoa ela pode terminar ficando ofendida. Mas tem vários estudos da neurociência que comprovam que quando você atrela um porquê a esse não, a pessoa ela entende de uma forma muito mais humana, sabe? E aí eu vou deixar aqui um exercício prático. Desenhe o organograma da sua empresa hoje ou do seu setor, identifique quais são os gaps e oportunidades de liderança ali, para que você já possa criar um plano de ação aí para essa semana. Bora lá, o terceiro pilar, que é o que eu mais... vamos ver aqui as perguntas. Existem motivos privados? Se existir motivos privados para o não, dizer o não, como é que se faz? Você vai conversar com muita transparência, chegar, olha, fulano de tal, infelizmente, a gente não pode seguir esse processo. Eu ainda não posso te contar o porquê detalhado, porque isso está em sigilo da empresa. Mas, realmente, dessa forma aqui, a gente não consegue fazer. Então, eu preciso que você siga esse processo e quando eu tiver uma flexibilidade da minha liderança para a gente alterar, você vai ser a primeira pessoa que eu vou chamar para a gente marcar uma reunião e bater um papo ali sobre ideias que a gente pode adaptar esse processo ou a situação que seja, tá? Tá vendo a forma? Como é que a forma muda muito a forma de interpretação? As duras penas eu aprendi e vejo quando é necessário. Exatamente, Marina. Mas vamos lá para o pilar dos processos, então, galera. Ordem no caos. Processo não é burocracia, gente. Processo é liberdade. Só é burocracia na hora que a gente está escrevendo, porque depois que ele está pronto, é a coisa mais linda. Uma empresa sem processo é uma empresa que você não tira férias, que só dá problema. E o que a maioria faz errado? Documenta processo na cabeça do dono e não com quem executa. Gente, processo tem que ser feito a partir do ponto de vista de quem sabe fazer. Então, meus CEOs queridos aqui, meus empresários que querem desenvolver essa habilidade de CEO, quando vocês forem desenvolver um bom processo, por favor, aprendam a colar em quem está executando. Escreva como você está fazendo, não da forma ideal, porque muitas das vezes o processo ele não é seguido, porque ele é criado de uma forma que não é, que na prática não funciona. Na prática, o negócio não flui. É tipo você criar um CRM e colocar 100 campos para o vendedor preencher, porque você precisa desse dado. Gente, o vendedor não vai preencher 100 campos. Reduz isso para 20, para 15, para você criar um processo que funcione na prática e que o seu processo não seja um gargalo do processo. O que o CEO ele faz de diferente? Ele mapeia o processo como realmente acontece hoje, identifica onde é que ele quebra, qual que é o gargalo dele e redesenha do ponto de vista de quem vai executar. Coloca isso na cabeça, tá, gente? E agora, quais são os passo a passo que você tem que fazer para desenhar um processo, tá, gente? Eu não vou conseguir entrar de forma profunda, mas na próxima Masterclass ali a gente vai tratar só sobre processos. Mas, primeiro ponto, então, mapear o processo as-is, desenhar todo o fluxograma dele, de como é que ele está hoje, desde o início até o fim. E aí, depois, você vai identificar e mapear. Eu vou conversando com vocês, assim, de bate-boca, mas depois eu mando o print dele, tá? Porque essa etapa ali, ela tem muito passo a passo. A gente tem que desenhar, então, voltando. Mapeamos o processo, a gente vai identificar todos os pontos de gap dele. Uma vez que a gente tiver a listagem de tudo que não está funcionando da forma como deveria, a gente vai redesenhar esse processo, ajustando todos os pontos. A gente vai criar um plano de ação, de como é que a gente vai resolver e vai redesenhar esse processo já da forma como ele precisa de performar. Uma vez que a gente fizer esse redesenho, eu vou mostrar na prática no próximo slide, tá, gente? A gente vai atribuir as responsabilidades, então, quem que tem que fazer o quê? Quais são os KPIs ou os indicadores que a gente vai metrificar a qualidade disso? A gente vai rodar esse processo manualmente pelo menos uma vez. Não vai inventar de criar um processo de atacar na IA, não. Porque a IA, gente, o dia que cai o servidor, você faz como? Você chora? Não, você tem que ter um processo documentado de como é que a IA faz, de como é que o ser humano faz. Porque a IA é falha, a internet cai, a luz cai. Então, você tem que ter na mão sempre o processo feito de forma medieval e de forma com IA. Porque, de vez em quando, a gente tem que tirar nossas panelinhas de pau, gente. Acontece.
É ruim, é ruim, mas rola, e teve uma vez que esse ruim, mas rolou no meio do lançamento de um cliente meu, e assim, graças a Deus que eu estava lá, porque eu tinha tudo mapeado no meu drive, e assim, a equipe inteira me agradeceu, porque estava tudo com IA, eu falei, gente, o dia que esse IA cair, vai todo mundo se lascar, e caiu. Foi pior que foi nem praga, mas sim, aconteceu. Depois que você mapear isso de forma manual e ver que está rodando, aí você vai voltar nesse processo e vai mapear tudo onde você pode colocar IA. E você vai definir a melhor ferramenta para gerir esse processo. Então, pode ser, às vezes, um Notion, um Pipefy, um CAP, ou desenvolver o sistema próprio, enfim, você vai definir a ferramenta. E, por último, você vai criar o manual, e por penúltimo, você vai criar o manual dos processos, o POP. Não vai me inventar de fazer POP industrial com um pato na capa. Gente, nós estamos na era do infoproduto. Faz um POP no estilo e-book. Lembra assim, a pergunta mestre é, eu gostaria de ler esse material? Se não, poupe o serviço do próximo. Cria um POP detalhado, com muita informação, porque esse POP ele vai virar dado e documento para IA analisar e você conseguir criar um saque com SA. Lembre de criar um POP com imagem e, principalmente, lembra que eu falei lá no módulo de pessoas que a gente tem que saber o público do nosso processo? Aqui é muito importante. Mapeie o público antes de desenhar o POP. Se é um público que já é formado, tem pós-graduação e que fala inglês, beleza, pode colocar termos, gíria técnica, não tem problema nenhum. Mas se você está fazendo um POP para um pedreiro, você não vai falar, vamos gerar o reino, marcar uma meet para fazer um feedback. O cara vai olhar para essa cara e vai falar, quê? Então, assim, faça um POP de acordo com o seu público, tá? Não esqueça disso, gente. Processos, ele tem que vir depois de você analisar quem são as pessoas que vão executar. Por fim, mas não menos importante, ciclo PDCA. Eu estou evitando ao máximo já as gírias aqui, jargões da engenharia, mas PDCA é a melhoria contínua, que é o quê? Processo não foi feito para durar eternamente. Processo é um negócio que você vai revisar no pior dos cenários, a cada 3 meses. Tem um cliente meu que revisa todo mês. Por quê? Se a sua empresa cresce, o processo tem que crescer junto com ela. Tá? Então, lembrem, processo é uma coisa que tem que ser moldável, você tem que estar sempre melhorando, ainda mais nessa fase da IA. Dicas práticas. Comece mapeando o processo mais crítico ou problemático. E esse aprendizado vai facilitar aí você conseguir mapear os outros processos. Quais são, então, os benefícios dele de você mapear esse processo bem feito? Redução de dependência de pessoas-chave, identificação ou eliminação dos gargalos, onboarding para novos colaboradores, né? Para quem não sabe, onboarding é tipo treinamento. É facilitado. A gente tem uma base para documentação inteligente. Acho que o Dan está aqui, o Dan hoje, ele trabalha muito com essa parte de automatização de IA para aumentar receita, etc., né? E ele, mais do que ninguém aqui, sabe o tanto que é importante ter esses processos documentados. Porque, gente, lembra, IA não tem bola de cristal. Se eu não descrevo o óbvio naquele processo, a IA não vai saber que é o óbvio. Aí você fica puto, xingando o ChatGPT até de filho da mãe, que ele não seguiu o que você mandou, mas teu prompt está escrito pior do que a criança de 5 anos de idade aprendendo a escrever. Então, assim, lembra, a IA ela é um quadro em branco. Se você não detalha muito bem o que ela precisa de fazer, ela não executa. Depois eu vou mandar no grupo um vídeo que é muito didático disso, que é de um pai ensinando uma criancinha a programar através de uma tarefa simples, que ela tinha que escrever como é que você passa pão, geleia e um pão. E aí vocês vão ver como é que você não escrever a sintaxe direito do prompt faz com que o operário ali erre. Então, fica aí a dica, gente. Tem que estar muito bem detalhado dentro de um POP, tá? Esse vídeo é muito bom, né, galera? Eu adoro também. Quais são as ferramentas que eu utilizo hoje dentro da Opera, tá? Mapeamento de processo, utilizo o Miro. Já utilizei o Visage, mas é péssimo. Esse negócio não salva, eu já passei muita raiva. Hoje eu migrei tudo para o Miro. Para mim é uma das melhores ferramentas de mapeamento de processo. Eu uso o Notion para documentação e gestão. Em alguns casos, quando a empresa é um pouquinho mais arcaica, eu uso o Google Drive com Docs mesmo. Uso o Pipefy para automatização de fluxos ou o ClickUp, gosto dos dois, né? Prefiro mais o Pipefy. E o N8N ou o Maker para automações um pouquinho mais avançadas. Agora eu estou aprendendo a usar o Cloud também. Mas sempre usei um dos dois ali. Gente, parte de processos. Vou agora mostrar para vocês aplicando na prática. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui, compartilhar a aba inteira. Vou mostrar na prática como é que funciona esse mapeamento de processos para que vocês possam entender o que eu estou falando. Tem alguém aqui que é dono de agência de marketing ou trabalha com agência de marketing?
Dá um eu, levanta a mãozinha, manda eu trabalho, ou eu não trabalho, só para eu saber. Thiago trabalha, tem mais alguém ali da área do marketing? Que eu vi que no formulário muita gente tinha falado que era. Acho que é só o Thiago, então, ninguém mais falou. Mas quem que conhece a V4 Company? Thiago conhece, quem mais? Daniel também. Então, gente, ó, hoje que eu estou trazendo o mapeamento que a gente fez lá para uma das unidades. Meu NDA vingou, então agora eu não posso entrar muito em detalhes, mas agora eu já posso mostrar porque ele já está devidamente concluído. Mas aqui foi todo o projeto que a gente fez da criação dos processos, gente. Então, vocês podem analisar, deixa eu abrir aqui, ó. A gente começou aqui desenhando fluxograma em BPMN de todas as áreas. Então, a gente veio aqui e desenhou o macro. Depois, onboarding, sugestão. Esse aqui foi o onboarding as is. Esse aqui, o onboarding novo, como é que ficaria. A gente veio mapeando toda a parte de prospecção de clientes, de vendas e o de venda macro. Depois que a gente desenhou tudo em BPMN, a gente fez um painel de anotações, né, do que a gente mudaria, a parte do plano de ação. E a gente veio e mapeou todo o sistema. Desde lá do Conta Azul, que passava para o Intexify, que ia para Como, que ia para o Pipefy. E, gente, vocês acham que às vezes gerar 200% de aumento de faturamento é da cabeça? Mas não, é planejamento. Imagina, gente, as empresas, elas pagam caro por isso daqui. Eu já tive cliente que já me pagou 50 mil reais por mês para entregar isso daqui. Porque isso daqui é uma habilidade hoje que poucas pessoas têm. Me fala aqui, alguém já viu uma empresa com esse nível de entrega de... como é que eu posso falar? Porque não é organização, mas vamos colocar organização. Alguém já viu? Alguém aqui hoje tem esse nível de detalhamento da empresa realizado? Estruturação. Obrigada, Laura. Você tirou a palavra da minha cabeça. Exatamente, Kiara. Quando tem, não é seguido, porque falta o profissional da nossa área para fazer com que isso aconteça. Eu já vi, mas é difícil replicar. Samir, não é difícil replicar, é só ter método. Isso daqui, ó, normalmente eu faço isso aqui tudo em 3 meses dentro das empresas, é o prazo máximo. Então, esse daqui é de uma agência de marketing. Vamos agora para o exemplo da Vale, gente, que lá era a holding que eu falei, né, de mais 7 empresas. O case lá foi muito legal. Vamos ver se vai carregar, porque esse miro ele é bem pesado. Lá eu entrei, gente, com um pepino gigantesco, não tinha ninguém no RH lá. Tinha saído todo mundo, a empresa é gigantesca, não tinha processo, a documentação estava toda falha, o negócio estava assim, babadênico. Eu entrei, montei toda a minha equipe lá de processos, enfim, a gente reestruturou o RH deles inteiro. E aí aqui, gente, vocês podem ver, BPMN pequeno, né? Processozinho aqui ficou um negócio assim, pouca tarefa. Mas a gente mapeou o processo inteiro. E aí que vocês podem ver, tá? Olhar aqui, ó. As tarefas do departamento pessoal, analista de recrutamento e seleção, gestor de setor, gestor de RH, EDP, CEO, enfim, mapeamos todas as tarefas. E depois, no final, o que a gente fez? A gente criou um Pipefy todo automatizado. Gente, o processo de divulgação das vagas era feito com IA, a análise dos currículos era feita com IA, a triagem era feita com IA, aí o humano só tinha, ele já recebia os 3 melhores e-mails para ele ver se ele aprovava ou não, aprovando. As reuniões eram agendadas de forma automática, na hora que o gestor do RH arrastava os cards, tudo era feito de forma automática, até a geração de contrato. Laura, isso é difícil de fazer? Não, gente, é muito simples. Toda essa automatização a gente fez em 3 meses. Só que tem que seguir o método, tem que seguir o processo. Para gerar resultado, a gente precisa aprender a fazer as coisas com calma. Pensa o seguinte, o CEO, ele é um arquiteto. Você vai construir um prédio sem planta do prédio, sem fazer a fundação? Não vai, porque senão vai dar o quê? Vai dar aqueles prédios lá do Rio de Janeiro que foram construídos num pântano, que dá o quê? 3 meses o prédio está torto. Aí você constrói e pisa, né? Vai lá para a Itália, vamos dar uma brincada assim de construir um trem que cai. Não é assim. Se você quer criar uma IA, se você quer criar um processo que funcione, entenda que tem que ter um planejamento, tem que ter um método. E esse cargo de CEO, gente, ele é muito bem remunerado, não é à toa.
Porque tem um método, você tem que aprender. Você precisa fazer uma faculdade de engenharia de produção para ser um CEO? Não. Vocês vão ver aqui que a Ana é meu maior case. Em 3 meses, ela saiu de um cargo de assistência, não era formada em nada de gestão, eu acho que a Ana nem graduação tinha, e ela se transformou head de operações da agência dela. Foi sorte? Não, foi método. Porque da mesma forma como eu consegui ser CEO aos 22 anos, ela também conseguiu, seguindo um método. Porque, gente, o método ele gera resultado. Quando seguido, arrisca. E aí, só para exemplificar um organograma do módulo de pessoas, esse aqui era o organograma da holding. Pequeno, né, gente? Bem petitico, assim, ó, misturou. Poucas gente. Imagina eu ter que gerir essa equipe inteira, gente. Era uma delícia. Aprendi pilar de pessoas na prática, porque, assim, na prática, você tem vontade de mandar, às vezes, algumas pessoas para... Mas você não pode, né? Você tem que fazer, até para mandar para... Tem que ser muito educado. Então, eu aprendi o pilar de pessoas e aprendi tudo que eu falei com vocês na prática. Um dia eu marco uma masterclass só para comentar com vocês as maiores cagadas que eu já fiz de como é que esse método surgiu, tá, gente? Porque foi tomando muito na cabeça. Foi muita java para dentro para ele sair. Por isso que eu falo que não tem faculdade que ensina que eu faço não, tá? Porque o negócio aqui foi na porrada. Não, nem conto. Mas, gente, vocês também não tem curioso, que tem várias cores aqui? Mais para frente, né, eu vou ensinar quem quiser fazer parte da escola de SEO, vocês vão ter acesso ao meu método, que eu uso muito escala de cor para mapear o organograma, BPMN, enfim, tudo, porque facilita muito esse processo de aplicação de IA, de enxergar, etc. Gente, é muito bom. Inclusive, foi até um dos motivos que eu fui contratada como CEO, né, dessa Road também, foi por conta do meu método próprio de mapeamento. O CEO dessa Road, ele era também um cara muito bitolado em processo, mas ele nunca tinha visto ninguém que tinha pegado o método do BPMN, né, que é bem quadradão, tem mais de 50 símbolos, eu acho uma confusão o que eles criaram, e simplificou. E quando ele viu essa escala que eu fiz simplificada, foi um dos motivos que eu fui contratada. Porque realmente, gente, às vezes a engenharia vai complicar muito a nossa vida. O nosso papel como CEO tem que ser simplificar, tá? Eu não sei quem que é, se não me engano é Aristóteles, gente, ou Pitágoras, eu não lembro. Depois eu mando lá no grupo, que fala que a arte mais sofisticada de todas elas é quando você consegue simplificar as coisas. Então, quando a gente tem uma coisa que é muito complexa, ninguém entende. Agora, quanto mais a gente consegue simplificar, mais fácil fica para a gente e para os outros. E esse é um dos principais trabalhos nossos, né? Tem uma coisa dentro da neurociência que eu gosto muito de falar, que o ser humano ele é uma pessoa muito visual. Quando a gente era criança, faziam bullying com a gente, né? Falando, você quer que desenhe? Sim, gente, a gente quer que desenhe. Porque se falar que você tem 50 funcionários, é uma coisa. Agora, se enxergar onde é que está dividido esses 50 funcionários assim, fica muito mais fácil, não fica? Você consegue entender quem está embaixo de quem que é chefe de quem, qual que é o nível. Se está aqui no nível baixinho, quer dizer que é assistente, estagiário, pleno, sênior. É muito mais fácil, você enxerga, você entende. Exatamente, Mário, mapa mental é fantástico para a gente conseguir aprender. Eu queria mostrar para vocês um BPMN que eu fiz de estruturação de produto, que é uma das coisas que eu aprendi também lá dentro da escola, mas esse Miro aqui, ele tá assim, muito pesado. Aqui, ó, foi. Isso aqui é todo um mapeamento para desenho de produto. Então, aqui tem o que eu falei da pesquisa de mercado. Vai ficar bem pequenininho, gente, porque esse Miro está muito pesado. Mas aqui tem a ficha técnica do produto, desenhadinha aqui. Aqui tem as entregas que eu falei muito bem detalhadas. Aqui em cima tem o BPMN todo de entrega. Aqui tem a grade de cada uma das entregas, o funil de venda, funil de aquisição, planejamento de marketing e estratégia. Isso aqui é um quadro vivo de tudo que eu falei, do método completo. Mas, infelizmente, esse Miro aqui, ele é uma tristeza, ele está muito pesado. Eu tentei condensar tudo no Miro só, mas não deu. Mas quem estiver dentro da academia vai ter acesso a todos os meus Miros, a gente vai começar disso com muita calma. Bora lá, então, porque senão vai ficando tarde, eu falo, gente, eu tenho a mania de querer entregar muito conteúdo, essas aulas, geralmente, elas ficam muito longas, mas bora lá. IA sem estrutura é brinquedo caro. Para quem me acompanha há mais tempo no Instagram, sabe que eu estou desenvolvendo uma de SaaS, né? Estou desenvolvendo vários SaaS. E como é que eu estou conseguindo desenvolver tantos SaaS assim, lançando um atrás do outro? Gente, com o processo. Quando você desenha todas as entregas, a equipe de desenvolvimento consegue desenvolver de forma muito mais rápida, muito mais prática. Então, aqui eu coloquei um exemplo, eu não posso dar zoom nele, tá, gente? Porque tem informação confidencial de um dos sistemas reais nossos. Mas aqui tem todo o processo em BPMN embaixo.
tem todos a cadeia a colmeia dos agentes, tem toda a estratégia de como é que um vai ser acionado, os prompts. Então, um profissional de processos, ele também é capaz de desenhar isso aqui tudo, de pegar o nosso BPMN lá e desenhar como é que a IA vai ter que operar. Eu preciso programar? Não, porque eu não sei programar, eu só sei no code, que é aquelas ferramentas que você tem que... você vai, tipo, arrastando código, quadrado, etc. Mas eu consigo desenhar um sistema completo. Que muitas das vezes meus devs falam que grandes empresas não entregam um negócio tão organizado quanto a isso. Por quê? É método, gente. É a visão sistêmica que eu falei lá no início. Uma vez que você desenvolve ela, você consegue desenvolver qualquer coisa de qualquer setor. E é muito interessante porque o MIT, que inclusive onde eu até comecei uma pós lá semana passada, ele trouxe um estudo que fala que 90% dos pilotos de IA não geram impacto mensurável na participação de lucros da empresa e que só 5% conseguem criar um valor real. Por quê, gente? Ideia todo mundo tem, mas se você não cria a planta do projeto, o prédio cai. Então, lembra disso. Até para IA, a gente tem que criar a planta do projeto. Bora para o P, que eu adoro, que é o P de performance. Aqui nós vamos falar de quê? Indicadores, gestão ágil e controle de execução do que a gente desenhou. O que não é medido não é gerenciado. Você não pode melhorar o que você não sabe que está ruim. Então, o COO é quem cria os KPIs, que são os indicadores, os OKRs, os rituais de gestão que mantém tudo vivo. A gente pode usar os Scrum, Agile, Kanban, o que você quiser ali. E ele quem cria o dashboard para que qualquer pessoa leia, gente. O CEO, ele é o dono do dashboard. Ele é tipo aquele pessoal que sai evangelizando, que anda com a Bíblia debaixo do braço. É o dashboard do CEO. Ele anda assim, ó, pregando ela para tipo, todo mundo. Alguém fala, ele, bom dia, que é o indicador aqui, ó. É a mesma coisa. A gente não gere no feeling, tá? Porque gerir no feeling dá ruim, gente. Eu já tentei. Olha que eu já tentei, tá? Quando eu tinha 18 anos, eu tentei, deu ruim demais, né? Deu ruim no nível colossal. Então, vamos sair do reativo e ser proativo. Exatamente, Rosângela, aqui é o caos. Eu acho que a matemática é uma coisa que, como eles não ensinam direito na escola, esse erro ele foi assim, multiplicando, entendeu? Não é à toa que o nosso sistema hoje você tem 30 imputação, né? O nosso sistema de educação é tão ruim que quem criou o sistema de imposto conseguiu fazer com que ele fosse cobrado em cima da gente 3 vezes. Ou eles são ruins ou eles são bons demais, né? Aí depende de para onde que o dinheiro está indo. Se é para o nosso poder, para a gente é ruim, para eles é ótimo. Faz sim, porque se o CEO ele não tem essa análise dos indicadores de business intelligence, ele não consegue tomar decisões. Pensa que o CEO ele é quem monta toda a estratégia de uma operação. Se eu não tenho esses dados, eu não consigo tomar decisões que sejam assertivas e que vão gerar impacto no meu negócio. E aí, agora, Laura, exercício prático aqui. Então, Laura, eu entendi a importância, eu não tenho nenhum indicador, como é que eu faço? Não vai querer criar 30 indicadores que você não vai dar conta, você vai ficar louco. Escolhe 3. Foca em 3 KPIs essenciais que realmente vão ser importantes no seu negócio nesse início. E quais são os indicadores também que são mais críticos, tá, gente? Você precisa ter ali o LT, que é o lifetime, que é o tempo que esse cliente permanece consumindo os seus produtos. O LTV, que é quanto esse cliente gasta com você ao longo do tempo. O CAC, quanto é que está custando para você adquirir esse cliente. Qual que é o tempo de entrega? Desde que você... Esse aqui, para tu que é CEO, tem que ter na ponta da língua. Quanto tempo que demora para você entregar o produto que você está vendendo? Taxa de satisfação, NPS feedback, lucratividade por produto, gente. Um CEO tem que saber de financeiro. Você tem que ter uma planilhazinha ali de controle de squad, por exemplo, se você é da área do marketing, de quanto que é o custo da sua operação, da sua equipe, se ela está sendo lucrativa ou não. Lembra que um CEO ele tem que pensar com cabeça de dono, gente. O dono quer o quê? Dono quer lucro. Então, o CEO tem que olhar para isso. Não adianta querer fazer de feia, de back desentendida, de não vir, porque você tem que olhar. Tem que crescer e olhar. Um adulto é aquele que encara o problema de frente. A criança é que foge. Produtividade do time. Gente, esse indicador é importante pra caramba. Eu fiz um conteúdo essa semana, porque ninguém fala, que é o quê? De capacidade operacional. Você tem que metrificar o quanto a sua equipe consegue entregar para que você consiga entender o seguinte. Lembra que eu falei com o CEO? Ele anda de mão dada com o diretor comercial, de mão dada com o marketing, de mão dada com o RH. Por quê? Se o meu comercial faz um plano de destacar 1.000 pessoas para dentro, o meu comercial com marketing, eu tenho que entender
com a equipe que eu tenho hoje, eu consigo entregar para quantas pessoas? Ah, eu consigo entregar só para 500. Se o marketing comercial me taca 1.000, deu pau. Deu treta. Deu a treta insana, porque meu churn vai aumentar lá para cima, ou seja, a taxa de cliente satisfeito vai aumentar absurdamente, porque eu não vou ter equipe para entregar. Então, eu preciso estar muito bem alinhada com eles, porque se a meta deles é atacar 1.000 pessoas para dentro, meu RH já tem que estar também alinhado aqui comigo, com o processo seletivo torando há pelo menos uns 2 meses atrás dessa projeção da meta do comercial, para dar tempo dessa pessoa entrar e eu treinar para eu conseguir dar conta dessa demanda. Porque, às vezes, eu posso ter o processo todo mapeado, eu posso ser uma ótima COO, mas se eu não estou ligeira nesse risco aqui, ó, do comercial e do marketing e do RH, vai estourar a taxa de churn, vai estourar a taxa de cliente insatisfeito na mão de quem? Minha. E o dono da empresa, o CEO, quer saber de quem que é o problema? Não. Ele vai enfiar, ó, no primeiro que aparecer. E o primeiro vai ser você, porque você que é quem controla. O churn é o indicador do CEO. Então, por isso que eu falo, é um carro que recebe bem, mas que você tem que estar ligeira. Agora, se você controla todo mundo, o fluxo inteiro, aí roda lindo, gente. Aí o negócio ele funciona numa sintonia que é melhor que a ópera. Mas por quê? Porque você teve a bendita da visão sistêmica. E a gente tem, então, o turnover, que é a taxa de saída dos colaboradores. A gente tem que ficar ligeiro, porque se eu não cuido bem da minha equipe, a minha equipe sai. E hoje, um dos maiores gastos da empresa é com turnover, tá? É com tanta rotatividade de funcionário, que isso custa caro, custa muito caro. Então, a gente tem que estar ligeiro com isso também. Exercício imediato. Escolha 3 indicadores e implemente na sua operação ou na sua empresa, tá? Atenção, o último e quinto P, escala sustentável. Tu terminou tudo que eu te passei bonitinho, vamos entrar agora para a planilha de OKR. A gente vai agora começar a planejar. Qual que é o nosso planejamento de 6 meses? Defina quais vão ser as metas operacionais de curto prazo. Utilize ferramentas como OKR. Visão de 12 meses. Estabeleça metas e objetivos estratégicos para que você tenha esse crescimento sustentável. Utilize métodos, por exemplo, como o BCG. Crie uma política de governança, gente. É muito importante criar política de governança, principalmente na road, gente. Nessa road que tinha várias pessoas, a gente tinha que ter uma política de governança muito grande, porque lá, pensa, tinha sala de reunião. O pessoal fazia, se não tinha essa política de governança, achava que a casa deles ali, que a empresa era a casa deles. Que eles podiam tomar decisão de tudo, entrava na sala de reunião, bagunçava tudo. Ou então, tipo assim, era analista que ficava perdido com quem que tomava a decisão, se era o CEO, se era o diretor. Não. Cria essa política de governança com todas as regras da empresa, com quem tem que tomar cada uma das decisões, quais vão ser as revisões, quais serão as periodicidades desses acompanhamentos e os comitês. E, principalmente, o principal pilar, né? Um dos principais, que é o pilar de expansão. Uma empresa, ela só se mantém no mercado se ela inova. Então, você tem que ter ali na sua agendinha um tempinho para tu olhar para essa parte de desenvolvimento de novos produtos, novos canais e como é que está a sua segurança estrutural. Empresas que escalam com sustentabilidade, gente, elas estão sempre preocupadas em construir legado. Hoje, dentro da Ópera, eu tenho um planejamento de curto, médio e longo prazo. O meu longo prazo é de 2030, uma visão para daqui a 4 anos. Eu já tenho a minha visãozinha lá de onde é que eu quero chegar. Todos os projetos que vocês tiverem essa visão de longo prazo, vocês vão conseguir criar um planejamento e um processo que ele seja muito mais sustentável e que faça muito mais sentido, porque ele vai estar ancorado aonde que você quer chegar. Então, antes de você criar um processo, estruturar uma empresa, já defina onde é que é o seu ponto de chegada, porque aí você vai conseguir construir um processo em linha reta. Porque se você não define esse ponto de chegada, você vai para cima, para baixo, para o lado, para o outro, para baixo, olha o desperdício que você vai ter até você chegar aqui. É gigantesco. Então, gente, me falem, ficaram com alguma dúvida? Conseguiram entender os cinco pilares? Show, tô vendo aqui todo mundo falando que sim. E eu faço uma pergunta. Hoje, quanto que a sua empresa ou o seu setor já está autogerenciável? Tudo depende de você, está parcialmente estruturado, bem encaminhado, quase independente ou já está totalmente autogerenciado? Quantos por cento aí? Reflete aí e me manda aqui no chat. 0 autogerenciável. Isso!
Tá pior do que ali. Ó, Rosângela já falou que tá aí parente, então tá parcialmente. Vinte e sete, 23,77. Preciso, hein, Dani? Aí, ó, a Mari falou que o dela já está fluindo perfeitamente. Mas também quem já sabe da área é bom demais. A Kiara falou que está 40%. Ó, eu, Laura, só vi uma empresa que era totalmente autogerenciável, tá? Em mais de 500 que eu já rodei. Então, assim, é muito difícil realmente ter uma empresa 100% perfeita, porque se existisse, o PDCA não estaria aí, né, gente? Só Deus, ele é perfeito, sempre vai ter oportunidade de melhoria. Mas a gente está sempre tentando almejar ali o 100%. Mas então, gente, para a gente condensar, né, tudo que a gente conversou, o profissional de operações hoje, gente, ele nunca foi tão valorizado. Que nem eu falei, com a chegada da IA, esse profissional ele ficou ainda mais valioso, porque a IA ela executa o plano que alguém tem que estruturar. E esse alguém, quem estrutura, é o COO ou o profissional de operações. Hoje a gente está com uma demanda, e esses dados aqui eu peguei também, além de fontes confiáveis, eu validei de todos com a minha amiga que tem essa empresa de RH, está com uma demanda de mais de 20% de pessoas que estão procurando ali cargos de COO no Brasil desde 2024. Um COO hoje está ganhando até 40 mil reais por mês, tá? Uma média ali entre 15 a 40 mil, mas vagas como analista de processos, etc., estão começando aí a partir de 5 a 6 mil reais, tá, gente? São vagas ali que estão sendo cada vez mais procuradas, de COO, head de operações, analista de processos, etc. Mais de 40% de crescimento nas buscas por COO as a Service no último ano, ou seja, tem muita empresa aí passando por problema de processo também. E 52% das agências digitais têm gargalos sérios na gestão de operações. Porque hoje, infelizmente, no Brasil, não existe nenhuma formação que te ensina a estruturar processos, que te ensina a ser um COO. Meu sonho era que com 18 anos eu tivesse alguém para me ensinar o que eu sei hoje, gente, porque eu aprendi tomando muito na cabeça, perdendo muito dinheiro, porque realmente não tem um curso dentro da engenharia de produção, não te ensinam isso. E é um cargo, é uma profissão que está cada vez sendo mais requisitada. E todo esse método, gente, ele não, que nem eu falei, eu não tirei ele da minha cabeça. Ele é um método 100% duplicável, tanto que a Ana, para mim, é um dos meus maiores orgulhos, porque ela era mãe, sem diploma de gestão, 100 anos no corporativo, com 3 filhos, e com assistente, ela ainda era assistente, gente, ela aplicou todo esse método. Em 3 meses, ela saiu de assistente para head de operações. Ou seja, gente, não, hoje em dia, com esse mercado dinâmico, claro que ter uma graduação é importante, mas gerar resultado é mais. Você pode perguntar para qualquer dono, você vai preferir contratar um cara que tem 30 faculdades, MBA, não sei o quê, ou um cara que em 3 meses vai chegar e vai resolver o seu problema? Não importa de onde ele veio, o cara que vai chegar e vai resolver o seu problema. E a Ana provou isso com maestria. Esse case também, que nem eu já tinha comentado, eu validei ele na própria V4, gente, aplicando toda essa estrutura que vocês viram. A gente teve ali um aumento de 211% de faturamento só com estrutura. O nosso ticket médio, ele quase que triplicou. O nosso ticket rate caiu em 56%, e o nosso custo ali com ferramentas, depois que a gente fez aquele mapeamento todo, caiu de 7 mil reais por mês para 1.600 reais. Gente, nessa época eu estava no 3º período da faculdade. Eu não tinha bagagem corporativa e eu dei um salto na minha carreira. Por quê? Porque eu tinha anos de experiência? Não, porque eu gerei resultado. Mesma coisa na Transformando Faces, com 22 anos. Primeiro eles tinham contratado a minha empresa de consultoria na época, né? Começamos com um escopo ali de 20 mil reais por mês na época, que já era muito grande, cá entre nós, uma universitária ali, ó, no 5º período da faculdade, fechar um projeto de consultoria por 20 mil, era muita audácia da pessoa, né? Eu cheguei lá naquela sala, assim, com coragem, porque a noção, às vezes, talvez tenha faltado. Mais coragem, como eu quis, da V4 embaixo dos braços. Mas, brincadeiras à parte, mesmo novinha ali, em 6 meses de projeto, a gente gerou um tamanho resultado que eu fui convidada para ser diretora de operações, né, head de processos ali deles, em todas as franquias. Fiquei um período lá em São Paulo e no final do projeto, né, que durou ali 1 ano, a gente gerou um aumento de 1 milhão de reais de faturamento mensal. Não olhei para tráfego, eu olhei para estrutura. Eu apliquei esse exato método que eu falei.
para cada um de vocês. O case L4 da própria Santos Vales, né, que eu já tinha comentado aqui antes, são mais de 7 empresas, mais de 50 pessoas ali. Eu estruturei toda a parte de operações, não só do RH, mas de várias outras startups, empresas que entraram ali, tanto que tem uma dessas empresas aí que está bem grande hoje, que já estão crescendo bastante, inclusive o RH, as meninas mandam mensagem até hoje, porque eu estruturei aquele setor inteiro. O case também da Arcelor. Gente, que eu, como estagiária, estava assumindo um projeto dessa magnitude. Onde é que eu quero chegar? Apliquem esse método, gente, porque hoje, com ele em mãos, agora, não importa mais se você tem anos de formação de faculdade. Você sabendo aplicar ele bem, é possível gerar resultado. Eu não tinha anos de bagagem corporativa, estava no ensino da faculdade. Mas eu apliquei, desenvolvi, validei, e hoje eu consigo estar aqui falando para vocês que você também pode. Independente se você é um empreendedor, se você é alguém que não é formado na área, ou se você já está no status mais assim, elevado, que você é formado na área, que nem eu, mas se quer desenvolver mais ainda os seus resultados, é possível. É possível. E aí, então, gente, foi a partir desse anseio de poder multiplicar para todo mundo meus dons e talentos que eu estou fundando a escola de COO. E vocês estão tendo a honra de ser os primeiros convidados para essa primeira turma que vai formar a nova geração de COOs desse Brasil. Porque a minha maior missão agora é fazer com que cada um de vocês consiga ter o mesmo resultado que eu tive. Mostrando que é possível. Porque se eu e a Ana, que hoje infelizmente me mandou aqui mensagem que ela não pode entrar. Se nós conseguimos gerar esse resultado, você também pode. Não tem essa desculpa de tô sem tempo. Gente, a Ana é mãe de 3 filhos. Eu acho que o bicho que não tem tempo é a mãe, ainda mais de 3. Mas se ela conseguiu, mesmo sem essa graduação, você também consegue. Na escola de COO, então, a gente vai ter mais de 12 aulas ao vivo. Eu vou trazer aqui 6 especialistas. Vocês vão ter hot seats, templates prontos que eu usei e validei, projeto real de entrega, certificação em BPMN e em processos. Vão ter um evento presencial aqui em BH, babadônico, que vão ter vários convidados muito bacanas, comunidade vitalícia e vão ter acesso a gravações por mais de 6 meses. A nossa turma ela vai começar no dia 1 de junho e vai ser uma das poucas turmas que vocês vão ter acesso direto comigo. Não vai ser gravação, que eu sei que, né, a maioria das pessoas às vezes não gosta de ficar assistindo aula gravada, não. Vão ser 12 aulas ao vivo comigo. Claro que quem não conseguir participar, a gente vai disponibilizar a gravação também, mas vai ser um tete-a-tete. Vocês vão estar próximos a mim durante toda essa mentoria. E o principal, na escola de COO, diferente desses cursos, a gente vai ter um projeto prático. Se você empreende hoje, o projeto prático vai ser a gente aplicar o método na sua empresa. Se você trabalha para alguém, vai ser aplicar esse método no seu setor. E se você está nessa fase de transição de carreira, eu vou pegar um case real meu e você vai ter a chance de poder construir tudo isso com a gente ao longo desses 3 meses. Porque o que importa para mim aqui é para vocês aplicarem isso na prática. A Laura trouxe aqui um comentário, deixa eu ver aqui, ó. Laura, eu sou teacher e consultora do Notion, estou migrando para a área do Notion. Como a escola de CEO pode me ajudar nesse momento? Bom, primeiramente, Laura, se você quer empreender e você quer crescer nessa área, você precisa aprender a estruturar todos os processos da sua empresa. Então, você vai conseguir, dentro da escola do COO, desenhar toda a jornada do seu cliente, organizar toda a sua entrega, até para que você consiga não só captar novos clientes, mas que você consiga criar uma infraestrutura para que você consiga contratar pessoas, para que você consiga escalar o seu negócio. Dentro da escola de CEO, eu vou apresentar as pautas aqui hoje, né? A gente não vai tratar só sobre o processo, a gente vai entrar muito no módulo de desenvolvimento de produto. Então, você vai aprender a como é que você vai envelopar o seu produto como professora e como consultora do Notion de uma forma que seja sexy, que você gere um produto que venda. Você vai aprender a estruturar todo esse produto, a como se posicionar. E o principal, você vai ganhar uma formação ali que você vai ter também acesso às melhores estratégias de marketing, RH. Vou trazer aqui um pouquinho mais para frente, mas dentro dessas 6 aulas desses especialistas, a gente vai trazer uma visão ali sistêmica de cada um desses setores. Então, para você, principalmente, Laura, vai ser perfeito, porque você vai ter ali uma mentoria aplicada para você estruturar todo o seu negócio. Desde a parte de produto até a parte de processo, você vai conseguir definir os indicadores da sua empresa, tudo certinho para garantir que você consiga crescer da melhor forma possível. Dentro, então, dessas 12 aulas ao vivo, né, do diagnóstico a um projeto entregável.
Cada aula vai ter um exercício prático. Vocês já perceberam aqui que as minhas aulas elas são bem dinâmicas, mas na hora que a gente estiver ao vivo ali, eu vou abrir sem pudor. Eu vou abrir meus DPMNs, eles vão fazer tudo juntos, vou ensinar o beabá. E aí a gente vai, então, ter aulas ali sobre produto, sobre pessoas, processos. Então, vocês vão aprender a desenhar tudo aquele fluxograma. Vocês vão aprender a criar um POP, um FIMEA, central de processos. Eu vou ensinar sobre gestão de tarefas. Então, vocês vão aprender sobre Agile, Scrum, Kanban, tudo para você conseguir gerenciar a sua equipe. Vai aprender a fazer priorização, vai aprender a entender o que é estratégico, o que não é. Vai aprender a criar um painel de controle de KPI, OKR, capacidade operacional, todos os rituais, metodologias Agile, vai aprender a aplicar IA dentro do seu processo e você vai também sair dessa formação estourando, que nem eu fiz o projeto da minha startup, você vai conseguir estourar o da sua também. Eu vou te ensinar a fazer aquele quadro todo. E você vai aprender a montar um planejamento estratégico e a ter o posicionamento de um CEO, um posicionamento de um líder, aprender a dizer não de uma forma bacana, legal, em que você motive a sua equipe e cresça o seu negócio. No final desses 3 meses, você vai sair como um devido CEO. Nesse curso, gente, eu estou compilando tudo que eu uso na prática, todo o meu conhecimento com a minha experiência, a minha formação, tanto em engenharia quanto em administração condensada, com o que eu apliquei e gerou resultado. Vocês vão ter acesso disso na prática. E, além disso, vocês ainda vão ganhar um hot seat. No final das nossos 12 encontros, a gente vai ter um encontro bônus para vocês trazerem os problemas reais de vocês e toda a turma vai poder te ajudar. Então, é um devido hot seat aqui, realmente, para a gente conseguir fechar com chave de ouro. Além disso tudo, lembra que eu falei que um CEO ele tem que ter o quê? Visão sistêmica? Então, eu estou convidando 6 especialistas de todas as áreas de uma empresa para que você possa aprender. Dentro do RH, o que ninguém te conta sobre contratar, reter e demitir. Você vai aprender como é que você vai gerir um CLT e um PJ, porque eu quase já tomei um processo trabalhista, a minha sócia tomou, porque não soube gerenciar um PJ da forma como deveria. Nós vamos matar esse problema. Você sendo empresário ou líder, você tem que aprender hoje a gerir esses 2 cargos. Você vai aprender sobre jurídico, como ler contratos, como é que você faz um compliance básico, um checklist de leitura, enfim, todos os riscos que você tem que saber antes de assinar um bom contrato. Financeiro, lembra que eu falei com o CEO, tem que saber o básico de finanças, então você vai ter uma aula ali que vai te ensinar sobre fluxo de caixa, DRE simplificada, margem versus EBITDA, como cobrar do financeiro sem ser muito grosso, né? Sem ser um financeiro que talvez não é da sua equipe. Marketing, como é que você vai casar o crescimento com essa operação, né? Como é que você consegue se alinhar com esse setor de marketing para garantir que a demanda que ele gere não te gere gargalo. Então, aqui você vai aprender sobre estratégias de marketing, CAC, ROAS, como é que o marketing impacta na sua capacidade operacional e qual que é o risco dessa demanda excessiva. No comercial, você vai entender tudo sobre funil de vendas, o que um CEO tem que verificar antes de um produto ser vendido, template de alinhamento, e IA e tecnologia. Eu vou trazer um dev para dar aula, para trazer quais são as últimas novidades de IA e como é que vocês vão pegar aquele BPMN e vão aplicar ele na prática dentro da IA. Então, ele já vai dar várias dicas e vai trazer esse passo a passo para que você já possa sair da formação estruturando o primeiro fluxo com IA. Então, gente, nós vamos ter mais de 19 encontros ao vivo. Então, para a gente compilar todo o valor do que vocês vão receber. Vocês vão receber os 12 encontros ao vivo comigo, mais acesso às gravações. 6 encontros com esses especialistas de cada uma dessas áreas, tá? Eu vou trazer um pessoal muito fora da curva. Vocês vão ganhar um hot seat, todos os meus templates, então, a cada aula, no final dela, vocês vão receber os templates todos para que vocês possam fazer. O certificado no final, vale ressaltar que esse certificado vai vir mediante a entrega, né, de vocês desse projeto, o acompanhamento da execução desse projeto, de bônus, vocês vão ganhar o ingresso para o evento presencial que a gente vai ter de formação aqui em BH. Então, vai ser um evento que eu vou trazer vários convidados, a gente vai ter essa festa ali de fechamento da nossa primeira turma. Vocês vão ter acesso a um grupo VIP de parceiros da Ópera, então é um grupo ali de descontos, principalmente para quem empreende ali. Eu tenho alguns parceiros já de longa data, estão com design, agências, contadores, lojas de roupa, enfim, vários parceiros ali com descontos. Vocês vão ter acesso, isso aqui é bônus só para a comunidade da turma 1, tá?
acesso vitalício à nossa comunidade de CEOs. Então, enquanto a escola de CEO existir, o acesso de vocês vai estar garantido dentro da nossa comunidade do WhatsApp, e vocês vão ter um acesso estendido para a gravação da turma 1. A nossa escola, ela dura 3 meses, vocês vão ter mais 6 meses de acesso a essa gravação, para que vocês possam rever, revisitar, acessar os templates, enfim, vai ficar ali disponível mais 6 meses depois que terminar. Tudo isso, gente, tem um valor de R$ 10.497. Mas é óbvio que para a primeira turma, e para quem está aqui na Masterclass hoje, vocês vão ter uma condição mega especial, porque isso aqui é o nosso valor percebido. Mas, se você chegou até hoje aqui, tem um motivo muito específico. Ou você quer crescer na carreira, e daqui a 6 meses, com você aplicando esse método e se dedicando, eu vejo que você vai estar liderando a partir dos indicadores, vai estar conseguindo fazer com que a sua equipe siga os processos, e você vai conseguir apresentar um diagnóstico para a sua liderança, para que eles comecem a te chegar de forma diferente. E você possa, de fato, conseguir o seu tão sonhado cargo de CEO. Aquele cargo que você tanto quer vai estar disponível, porque você agora vai ter as ferramentas para chegar lá, da mesma forma que eu tive. E não tem desculpa, gente, porque se eu que tinha 22 anos de idade conseguir, por que você que não vai conseguir? Se a Ana conseguiu, por que você não vai? É possível estar de fácil acesso? É só um método. E para quem tem empresa, imagina o cenário de daqui a 6 meses você poder sair de férias, porque a empresa vai continuar rodando, você vai ter estourado todos os seus processos. E aqui para empresas, eu deixo 2 canais. Essa formação é tanto para você, dono, que às vezes não tem uma equipe extensa, e você quer aprender a estourar isso no seu negócio, quanto também para você que já tem uma equipe de liderança. Coloca a sua liderança para fazer essa formação, para que eles consigam estourar cada um dos setores. Porque se tanto o seu head de marketing, seu head de RH, seu head comercial, se cada um deles saber estourar processos, você vai ter setores que funcionam de forma autogerenciável. Olha o valor que isso vai gerar para a sua operação. Cada um dos setores funcionando de forma autônoma. Você vai ter tempo para analisar e fazer o seu negócio crescer. Então, essa formação ela é tanto para pessoas que querem se tornar CEOs e querem ser esse profissional, tanto para donos de empresa. E dentro dessa comunidade, eu ainda falo mais, eu tenho certeza que vão ter empresários que vão precisar contratar CEOs e que vai rolar esse network aqui interno. Eu estou até vendo no evento presencial, gente da nossa própria comunidade se contratando, porque é uma vaga, é uma demanda que está cada vez mais crescente no mercado. Então, vocês vão ter 7 dias de garantia incondicional, e vocês vão ter ali essa condição especial, ela vai estar disponível até na semana que vem, na nossa próxima Masterclass. E rufem os tambores, porque não vai custar R$10.000, tá, gente? Por mais que hoje a minha mentoria individual, para ter acesso a esse método, ela está custando hoje R$23.000, vocês vão